Este programa tem o patrocínio Luís Firmino Insurance, MCM Clínicas Dentárias. Trump suspende tarifas para 75 países, mas arrasa a China com taxas de 125%. Mercados sobem após Trump recuar nas tarifas. Desabamento de discotecas já fez mais de 100 mortes na República Dominicana. Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Às 7 em ponto. Hoje iremos analisar as últimas notícias nos Estados Unidos, em Portugal e no mundo. A guerra comercial está no auge. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta quarta-feira uma pausa de 90 dias na aplicação das novas tarifas, com exceção da China. As tarifas impostas sobre as importações de Pequim sobem para os 125%, com efeitos imediatos. Donald Trump comunicou hoje a decisão de suspender a aplicação das tarifas a mais de 75 países, justificando-se com o facto de estes terem entrado em contacto com as autoridades governamentais norte-americanas para negociarem uma solução, face às preocupações comerciais levantadas com a imposição de novos impostos e não terem retaliado de forma alguma contra os Estados Unidos. Na mesma publicação na Truth Social, em que o republicano anunciou a pausa 90 dias, anunciou, por outro lado, que no caso da China, não só não vai suspender a aplicação das tarifas impostas, como vai até aumentá-las para 125, com efeitos imediatos. Isto surge depois da China ter anunciado uma taxa adicional de retaliação de 50% sobre as importações oriundas dos Estados Unidos para 84%, intensificando a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. O Ministério das Finanças chinês afirmou que as novas taxas se aplicam para além das de 34% anteriormente anunciadas sobre as importações dos Estados Unidos. As taxas entram em vigor na quinta-feira. No conjunto, os produtos norte-americanos são agora taxados em 104% pela China, igualando as taxas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as importações oriundas do país asiático. A administração de Trump tinha anteriormente imposto uma taxa recíproca de 34% à China, tendo depois aumentado este valor em 50%. Os novos impostos foram adicionados às taxas de 20% anunciadas anteriormente como punição pelo tráfico de fentanil. O governo chinês assegurou hoje que tem uma vontade firme e recursos abundantes para responder com determinação se os Estados Unidos insistirem em intensificar ainda mais as suas medidas económicas e comerciais restritivas. No mesmo momento, a China voltou a remeter à Organização Mundial do Comércio a questão das tarifas dos Estados Unidos, depois de Donald Trump ter imposto um novo aumento, que já chega aos 125%. O gigante asiático, a segunda maior economia do mundo, está em guerra contra a vasta campanha de tarifas aduaneiras lançada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, que está a abalar o sistema de comércio internacional. A China é a principal vítima das novas medidas norte-americanas que hoje entraram em vigor. As taxas sobre os seus produtos aumentaram de 34% para 84%. Este aumento vem juntar-se aos 20% impostos pelos Estados Unidos aos produtos chineses desde janeiro. Este novo aumento de 50% dos direitos aduaneiros é mais um erro que se vem juntar aos anteriores e que põe em evidência o caráter unilateral e coercivo das medidas americanas, declarou hoje um porta-voz do Ministério do Comércio chinês, citado pela AFP. A China deu início a um processo junto do Mecanismo de Resolução de Litígios da OMC, sublinhou num comunicado de imprensa. Entretanto, a União Europeia aprovou esta quarta-feira, por maioria, a aplicação de taxas de 25% a produtos norte-americanos em resposta às tarifas aplicadas pelos Estados Unidos ao aço e alumínio europeus. A informação foi confirmada à lusa por fontes europeias e as tarifas deverão começar a ser aplicadas a partir de 15 de abril, próxima terça-feira. Só a Hungria votou contra a decisão entre os 27 Estados-membros. Em comunicado, a Comissão Europeia disse que a proposta de impor tarifas aos Estados Unidos obteve o apoio necessário dos Estados-membros e que a decisão é apenas uma resposta à decisão de março por parte dos Estados Unidos da América de impor tarifas às importações de aço e alumínio europeus. No comunicado divulgado pouco depois de ser conhecida a decisão, Bruxelas insiste na preferência clara por uma solução negociada com os Estados Unidos que seja equilibrada e com benefícios mútuos.
E deixou um alerta a Washington. Estas contramedidas podem ser suspensas em qualquer momento se houver um acordo com os Estados Unidos para uma solução justa e negociada. A lista na íntegra de produtos ainda não foi divulgada pelo executivo de Ursula von der Leyen. O volte-face observado nas questões das tarifas alterou completamente o mercado de valores. O S&P 500 subiu 9,5% depois do presidente Trump ter anunciado que pausaria as tarifas recíprocas por 90 dias. Mas economistas alertaram que os importadores americanos não estavam fora de perigo. As ações dispararam na quarta-feira depois do presidente Trump ter anunciado abruptamente este que foi o ganho mais acentuado num único dia, desde outubro de 2008. A subida vivida em Wall Street à reservação da política refletiu o alívio de que Trump não seguiria adiante com a maioria dos seus planos para as tarifas, o que levou os mercados a um colapso e ameaçou perturbar o comércio global. Mudando de assunto, a administração norte-americana bloqueou o financiamento das universidades Cornell e Northwestern, respectivamente, de $1.000 milhões e 790 milhões de dólares por alegadas violações de direitos cívicos. De acordo com o diário The New York Times, que cita 2 funcionários que não se quiseram identificar, a suspensão de financiamento envolve principalmente subvenções contratuais aos departamentos da Agricultura, Defesa, Educação, Saúde e Serviços Sociais. As universidades de Nova Iorque e de Massachusetts encontram-se entre um conjunto de instituições de elite do ensino superior nos Estados Unidos que viram os respectivos financiamentos ameaçados, como a Brown, Harvard e Columbia, no contexto de pressões da Casa Branca sobre alegadas manifestações de antissemitismo. A Associação Cultural Portuguesa de Kearney celebrou 46 anos. A nossa equipa de reportagem esteve no evento que decorreu no Sport Clube Português em Newark. A organização é liderada pela primeira vez por uma mulher. O Ricky Durães falou com a nova presidente. Tenho orgulho em ser a primeira mulher presidente da nossa associação. Eu sempre quis seguir nos footsteps do meu pai, como o meu pai foi muitos anos presidente, agora quis fazer como ele. Ele é que me deu aquela paixão pela nossa cultura e para continuar o que estamos a fazer. Os objetivos são sempre os mesmos, manter as portas abertas, continuar as nossas tradições, fazer alheiras, Dia de Portugal, todas as tradições portuguesas e puxar a nossa juventude para juntarem-se a nós, continuar a nossa cultura. Ainda há bocadinho, quando eu falei, eu disse aos jovens, eu quero que eles apareçam a uma sexta, a um sábado, começar uns clubes novos com a juventude, seja para fazer artesanato português ou história portuguesa, uns clubes assim para eles se divertirem. Eu gostava de ver mais jovens, sem serem a escola portuguesa e o rancho, eu queria ver da comunidade mais se juntarem. O programa Gateway for Hope foi apresentado na Penn Station em Newark. O projeto vai prestar apoio aos sem-abrigo e contribuir para o melhoramento e segurança dos utentes e das áreas circundantes. O programa Gateway for Hope foi apresentado em Newark na emblemática Penn Station. Baseado numa parceria pública ou privada, tem como objetivo fomentar iniciativas capazes de ajudar residentes em necessidade, nomeadamente a nível de habitação e opções para residentes sem abrigo, ao mesmo tempo garantir a segurança e comodidade de todos os milhares de pessoas que utilizam a estação rodoviária. I like the way the train station is starting to look, and I just want to first start off by thanking Chris Kaluri. I think he's doing an awesome and outstanding job. He came in, hit the ground running right away, tackling some very, very difficult issues that people walk away from. They say they're too big, too robust, and maybe we'll let the next person deal with it. He came in immediately and started trying to mitigate problems that have been with us for a very, very, very long time. O programa assenta em parcerias a nível médico e também a nível habitacional, podendo ser ativadas até 200 unidades habitacionais de transição para esses residentes em necessidade. Usually people are responding to homelessness with laws to lock people up. They're responding to homelessness by removing people's tents,
and giving them a fine that doesn't make sense because I don't think homeless people probably can pay a fine in the first place. So it kind of compounds the problem that already exists. But what's happening here, because of Louis Alario and all of the folks in our homeless office and all of the partnerships that we have, our outreach team, and all of the groups, the community partners, the university partners that are here that help us with these outreach teams that enacted our Path Home initiative across the city of Newark, from an app to outreach teams providing psychiatric treatment to folks on the street where they are. Este programa poderá ter um impacto positivo também nas áreas adjacentes à Penn Station, nomeadamente a Ferry Street e o Parque Peter Francisco. This is, we know that there is a homeless situation around Penn Station, and this pathway home is going to give those that are homeless or without an address more opportunities. So we're going to be able to assist them, find them a home, find them a job, get them the services that they need. Because just putting them in a shelter and them having to go into the shelter in the evening and coming out in the morning is not helping anyone. I think it'll have a tremendous impact on the area surrounding Penn Station, but we have an obligation to help these people, right? They're obviously became homeless, maybe through a traumatic situation, or became homeless because they're addicted to drugs or alcohol, and we need to get them the services that they need to help them get back on their feet and to become an important part of society. Empresas como a Prudential irão proporcionar oportunidades para disponibilizar a área da Penn Station para poder responder às necessidades desses residentes e, assim, tornar-se um modelo a aplicar em outras estações de comboio em todo o estado de New Jersey. A ordem em que os partidos políticos vão aparecer nos boletins de voto nas eleições legislativas 18 de maio foi definida esta terça-feira após a realização de sorteios em cada círculo eleitoral. Em Lisboa, os 3 primeiros partidos do boletim serão o ERGT, o LIVRE e o Juntos pelo Povo, enquanto a coligação AD, PSD e CDS surge em penúltimo lugar e o PS na 8ª posição. A AD é o primeiro da lista do Porto, enquanto o Chega é o primeiro por Leiria. O PS não aparece em primeiro lugar em nenhum distrito, mas surge em terceiro em Coimbra. Aeronaves israelitas atingiram esta quinta-feira um bloco residencial no norte da faixa de Gaza, matando pelo menos 23 pessoas, afirmaram as autoridades de saúde do enclave palestiniano. O Hospital Al-Ali adiantou que pelo menos 23 pessoas morreram no ataque, incluindo 8 mulheres e 8 crianças, números confirmados pelo Ministério da Saúde do território governado pelo grupo islamita palestiniano Hamas. O ataque atingiu um edifício de 4 andares no bairro de Shijaiá, na cidade de Gaza, e as equipas de resgate procuravam vítimas debaixo do escombro, de acordo com o Serviço de Emergência do Ministério da Saúde. A Defesa Civil do enclave indicou que outros edifícios vizinhos foram danificados no ataque. O exército israelita disse ter atingido um militante do Hamas, alegando que estava envolvido em ataques provenientes de Shijaiá, mas não o identificou nem forneceu mais detalhes. Israel tem responsabilizado o grupo armado palestiniano pelas mortes de civis, acusando de se manter em áreas urbanas densas. À medida que aumenta a pressão sobre o Hamas para que aceite libertar os reféns que mantém em sua posse, Israel emitiu ordens de evacuação para várias partes da faixa de Gaza, incluindo Shijaiá. Mais de 100 pessoas morreram e 160 ficaram feridas numa discoteca em Santo Domingo, República Dominicana, quando o teto do espaço noturno desabou na madrugada de terça-feira, indica o mais recente balanço. Pelo menos 113 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas numa discoteca em Santo Domingo, República Dominicana, quando o teto do espaço noturno desabou na madrugada de terça-feira, indica o mais recente balanço. Em declarações à imprensa, o diretor do Centro de Operações de Emergência COI, Juan Manuel Mendes, afirmou que as buscas prosseguem e nenhuma outra informação será divulgada nas próximas 5 horas. O balanço anterior das autoridades dava conta de 98 mortos.
Já passaram quase 24 horas desde que o teto da discoteca desabou, por volta da 1h da manhã, 6h em Lisboa, quando o popular cantor de merengue Rabi Pérez atuava. Pérez e o saxofonista do grupo musical foram duas das vítimas mortais, referiu o empresário musical Henrique Paulino. Também Nelsy Cruz, a governadora da província de Monte Cristi, no noroeste do país, e a irmã do famoso jogador de beisebol Nelson Cruz, estão entre os mortos. Entre os feridos encontra-se o ex-jogador da MLB, a Liga Profissional Norte-Americana de Beisebol, Otávio Dutel, e o legislador Bray Vargas, segundo as autoridades. A discoteca é famosa pelos concertos e festas realizados às segundas-feiras, sendo frequentada por celebridades locais. O ministro das Comunicações brasileiro Juscelino Filho pediu formalmente a sua demissão. Em causa está um suposto esquema de desvio de emendas parlamentares através da Companhia do Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e de Parnaíba. O ministro das Comunicações brasileiro Juscelino Filho pediu formalmente a sua demissão do governo esta noite de terça-feira, após reunião com o presidente do país. O agora ex-governante é acusado pela Procuradoria-Geral da República de desvio de emendas parlamentares e, segundo a imprensa brasileira, já tinha dito a colegas que deixaria o cargo na sequência deste processo. Em causa está um suposto esquema de desvio de emendas parlamentares, alterações à proposta de orçamento através da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Codevas. As investigações acreditam que, quando era deputado federal, Juscelino teria direcionado recursos para a cidade Vitorino Freire, no estado do Maranhão, na qual sua irmã era presidente de Câmara. Os investigadores suspeitam ainda que ele possa ter recebido subornos através de empresas falsas. Juscelino Filho é suspeito dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Abril é o mês da poesia. Hoje damos voz ao poeta José Jorge Letria. Tudo por um dia, José Jorge Letria. Houve um dia, entre muitos outros dias, em que tudo floriu subitamente nos secretos canteiros da minha vida. Foi um dia sem enterros nem traições, já depois da morte de meu pai. Um dia altaneiro e madrugador, em que até os mortos saíram da prisão da terra, do silêncio empedernido do saibro e da cal. As minhas mãos encheram-se com o mirto, com a urze, com o oiro da festa, com o sangue convulsivo dos cravos, com o vinho incendiado das palavras. Eu fui outro, sendo o mesmo, adiado e ferido pelas correntes da espera, a soltar pombas no júbilo das praças, a acender o luar nos olhos das raparigas, a moer saudades na tenaz dos abraços. Entornei os tinteiros sobre a tristeza das páginas e perdi-me nas ruas, coroado de açucenas. Cresci nesse dia até ao limite da felicidade. Obrigada mais uma vez por estar na nossa companhia. Muito boa noite.